Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente programou. Na aula de lógica de programação, a gente fez um algoritmo para poder... um algoritmo, né? A gente estava no estudo de funções, em Portugal, que ele realizava o cálculo do tributo, né, de um produto. Então, o que ele fazia? Né? A gente criou aqui a função, Fn cálculo valor do tributo, que ela recebe a alíquota, o valor do produto, e ela realiza um cálculo para a gente aqui baseado nela. Né? Isso aqui é uma função bem simples, mas é uma forma de poder explicar. Aí a gente criou uma tela de parâmetros, várias variáveis, né, como parâmetros para a gente armazenar as alíquotas. A ideia seria a gente criar isso aqui, uma tabela de banco de dados para ter essas informações. Depois a gente teria aqui aqui a gente criou depois dois vetores, né, para a gente fazer o cálculo, para melhorar nosso algoritmo aqui. Então vamos lá. A gente podia começar a desenhar essa questão de tributos. Né? É só um esboço que a gente vai fazer agora. A gente faz aqui online mesmo durante a aula. Na nossa tabela aqui do primeiro banco, o que nós temos? Nós temos a coluna cidade, cliente, estado, país, vendas. Esse teste novo foi uma tabela que a gente criou, eu até excluí ela já. Drop table. Pronto. Deixa eu só fazer um teste aqui. Select, use primeiro banco. Select, asterisco, fontes, clientes. É essa base aqui que a gente está usando mesmo. Então vamos lá. O que eu estava propondo aqui? A gente criar uma tabela para receber essas informações que a gente precisa aqui, olha. Que está aqui no nosso algoritmo aqui. O que a gente precisa? Uma coluna para informar qual que é os tributos que a gente tem. Uma outra coluna para informar qual que é a alíquota desse tributo. Isso aqui vai ser um cálculo de tributo bem simples, né? Porque na vida real, o tributo ele tem vários fatores, né? Que é o estado, qual que é a transação que está sendo realizada, são vários fatores. A gente vai fazer um básico aqui só para a gente compreender a função e uma forma até da gente fazer a portabilidade, de pegar essa função aqui de uma linguagem e passar ela aqui para o SQL, né? A gente meio que passar Portugal para SQL, aí no futuro vocês conseguem até fazer com base nesse estudo aqui, fazer mudança de JavaScript, de PHP para Java mesmo, para C#, né? Outras situações. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai precisar aqui? De uma tabela de tributos. Ok? Então a gente vai criar aqui, ó, create table, colocar o nome dela de tributos. Abre parênteses e fecha parênteses. Aqui a gente vai colocar quais colunas que nós precisamos. Então a primeira coluna que a gente precisa, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos colocar aqui código do tributo, ID tributo, né? ID tributo vai ser do tipo... A gente vai até mudar essa lógica aqui agora, até a gente vai começar a trabalhar com PK, né, a chave primária, mas vamos colocar ela como varchar. Eu vou colocar aqui 20 caracteres, que vai ser o código do tributo, né? Então vai ser até código. Vou tirar o ID, código do tributo. Depois a gente vai ter aqui uma outra, a gente vai ter uma outra coluna que vai ser o nome do tributo, varchar de 50 caracteres, eu acho que está de bom tamanho. Depois a gente vai colocar aqui agora também a alíquota do tributo. A alíquota, aqui no caso do MySQL, ela vai ser do tipo décima, porque a alíquota, digamos que pode ser 3,5, né? Pode ser fracionado. Então a gente vai usar o tipo décima e vamos passar para ele o parâmetro aqui, ó, de 15 casas à esquerda da vírgula e 2 casas à direita da vírgula. Acho que isso aqui está de bom tamanho também.
Então, inicialmente, a gente só precisaria disso aqui. Tá? E essa coluna aqui, a gente vai colocar ela como primary, ok, unique. Então, ela vai ser a nossa PK, vai ser a nossa chave primária, e ela vai ser um código único. Ou seja, eu nunca vou poder criar dois tributos com o mesmo código com alíquota diferente. Né? Na nossa lógica aqui não vai poder fazer isso não. Vamos executar essa criação da tabela. Essa tabela foi criada. Vou dar um refresh aqui nos tables das tabelas do primeiro banco. Então já está aqui, ó, tributos. Estão aqui as nossas colunas. Código do tributo, nome, alíquota, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui um insert para a gente inserir essas informações que a gente colocou em variáveis. A gente já vai colocar isso aqui dentro da nossa tabela. Então vou colocar aqui insert table. Tá? É bom que aqui a gente já vai treinando os comandos, né, manualmente, igual o create table, a gente tinha criado tabela via modo gráfico, né, lá no design, né, do MySQL Workbench, aqui a gente já está fazendo via código. Então vamos ir treinando. Então vou dar aqui um insert table, insert into, gente. Eu fico falando uma coisa e escrevendo outra. Insert into tributos. E o que a gente precisa inserir aqui? Ó? O código tributo, o nome do tributo e a alíquota. Ok? Fecha parênteses. Aqui eu estou especificando quais colunas que eu vou preencher com o meu insert. Aqui eu coloco values e quais valores que eu vou inserir. Tá? Vou trocar real. Deixa eu vou mudando aqui não. Então qual que é o código do tributo aqui? Eu vou colocar ele como ICMS mesmo. ICMS, vírgula. O nome dele também vai ser ICMS. Então a gente podia até traduzir, né, no caso, vou deixar só a sigla mesmo. E aqui a alíquota, já estou colocando aqui o valor, 3,95. Aqui a gente está colocando o ponto, porque o ponto o SQL entende como o separador do decimal, vírgula. Agora eu vou inserir os novos valores. Tá? Então aqui eu já tenho um padrão. Eu vou até copiar isso aqui para cá, para a gente aproveitar. O último item eu não preciso colocar vírgula no final dele. E aqui eu vou colocar isto. Eu vou montando, sabe, as queries, insert. Fica mais prático. Então aqui eu vou colocar... Opa, coisa errada aqui. Aqui eu vou colocar o PIS. Vai ser o PIS também. O nome dele. Vírgula. Alíquota. Onde tem alíquota eu posso até apagar. Podia ter dado um Ctrl H aqui, onde tivesse alíquota já apagasse pra gente. Então, vamos fazer assim. Isso aqui é um padrão também, que eu vou copiar pra cá. Vou copiar isso aqui pra cá também. Eu vou voltar com você aí? Sim. Não fica aí não, tá? Eu tô gravando aqui e você tá aparecendo na gravação. Desce daí, Duda. Não fica aí, Duda. Vai lá. Vai pra lá. Gente, minha filha subiu na janela e tá me chamando aqui. Coisas que acontecem só na vida real mesmo. Bom, vamos lá. Só no online. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Então aqui eu montei o meu insert, tá? Vou indentar ele aqui pra gente. E a gente deixa esse código salvo. Agora aqui eu vou colocar o ponto e vírgula, que é para finalizar o meu bloco aqui do comando. Vou executar ele aqui agora, olha. Executou o comando, ó, 6 linhas afetadas. Vou dar um select nessa tabela aqui pra gente ver como é que ficou. Select, asterisco, from, a tabela. Então vamos lá. Então tem aqui, ó, o código do tributo, o nome do tributo. Nossa, gente, eu repeti o que eu fiz para todo mundo. E a alíquota, tá vendo? Preencheu bonitinho. Deixa eu só corrigir isso aqui.
Aí eu vou apagar aqui só para me inserir de novo com valores corretos. Vou botar aqui. Agora eu vou executar aqui de novo. Vou dar o select aqui novamente. Para a gente ver, então ficou ICMS, Imposto de Renda, CSLL e o CPP. Então está aqui a alíquota de todos. Eu vou tentar inserir de novo, até para a gente testar a primeira key, olha. Aí ele deu um erro aqui para a gente. Ó. Duplicado o registro ICMS para a key primária. Ou seja, ele não vai deixar eu inserir de novo, porque eu já tenho um ICMS e estou tentando inserir um outro ICMS. Mesmo se eu apagasse aqui e tentasse inserir daqui para baixo, ele ia criticar o IPI, o PIS, porque tem um PIS também. Tá? Então, quando a gente criou a coluna aqui e colocou Primary Key Unique, isso aqui já garante para a gente que não vai ter registro duplicado. Tá? É uma segurança para a nossa tabela de dados. E quando eu dou o Select aqui, a gente basicamente já tem isso aqui que a gente teve que montar em Portugal. Olha. A gente teve que criar uma variável para receber o valor. Então a gente já vai ter essa informação no banco de dados. E eu tive que criar também um cursor com o nome do tributo para colocar os dois cursores, um do lado do outro. Né? Eu vou até montar aqui no Excel. Só para lembrar o que a gente fez aqui, olha. Eu tive que fazer isso aqui, ó. Deixa eu aproveitar essa coluna aqui. Lá em Portugal, na última aula. Opa, não copiou tudo não. Copiou, não? Paula, seja bem-vinda, tá? Deixa eu fazer na mão aqui mesmo. A gente teve que criar um cursor aqui com o nome dos tributos, né? PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e o CPP. Isso aqui era um cursor. E em paralelo a gente criou um outro cursor colocando as alíquotas, né? 3,95, 0,38, 1,6, 0,54 ou 4,6. Então na outra linguagem a gente criou um cursor aqui e um outro cursor paralelo. No banco de dados a gente já tem isso aqui. E o que é bacana? Vou até clicar aqui para vocês terem uma visão assim mais à frente. Se a gente fosse criar lá no nosso sistema web um cadastro, um formulário de cadastro de tributos, ele seria quase que isso aqui, olha. O código do tributo para o usuário digitar, o nome do tributo, a alíquota e teria um botãozinho aqui, ó, OK, para salvar. Tipo esse aplicar aqui, olha. Tipo esse botão aplicar aqui, ó. Para que o usuário iria clicar aqui e criar esses tributos no nosso banco de dados. E automaticamente a gente teria essas informações salvas, né? Então, ótimo, a gente já... Você vê como que a gente trabalhando com banco de dados, a gente já consegue resolver algumas coisas. Isso aqui já resolveu. Isso aqui também já resolveu. E isso aqui também já resolveu. A gente não vai precisar criar isso. O que eu preciso criar agora? Criar o processo, né? Eu vou criar a função aqui, por exemplo. Olha. Eu vou chamar aqui a função, FN, do tributo. Eu vou até copiar ela para cá. E a gente vai fazendo uma moldagem, vai fazendo uma mudança, vai mudando ela, né? Baseado na nossa necessidade aqui. Para a gente criar a função, como que a gente faz? Aqui no MySQL, a gente tem aqui, ó, o banco de dados. José, seja bem-vindo, tá? Gente, só um minutinho aqui.
Então, o que eu estava falando? Ó, a gente tem aqui o nosso banco de dados. Embaixo a gente tem nossas tabelas, né, tables. Eu tenho todas as tabelas que nós criamos. Eu tenho view, são visualizações. A gente vai ter uma aula de view também aqui para frente, tá? As SP, Storage Procedure. Quando falo SP, é por causa das iniciais das palavras, SUP, tá? Que são também conhecidas como SP ou como Procedures. São nossos procedimentos armazenados. E a gente tem aqui abaixo as functions, que são as nossas funções, que é o que a gente quer fazer aqui hoje. Então, quando eu vou criar uma função, eu não consigo criar aqui no MySQL Workbench, por MySQL, o comando aqui direto na nossa query. Eu não consigo fazer a criação por aqui. Eu tenho que vir aqui nas functions, clicar com o botão direito e usar isso aqui, ó, Create Function. O que ele faz? Você vê que ele criou uma outra tela aqui pra gente. Ó. Ele até já começou a montar a estrutura da nossa query, né? Que a gente precisa. Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? Create Function, né? A nossa síntese. New Function. Qual que é o nome da nossa função? Vamos usar aqui o mesmo nome. Não copiei para cá, não. Né? Vamos abrir aqui o Portugal. Vamos usar aqui o mesmo nome que a gente criou, olha, da última vez. Então, vamos colocar aqui, ó. Entre o aspas simples, tá? Na verdade, isso aqui nem é um aspas, é um acento, um crase, né? E aqui, entre parênteses, eu vou informar quais dados que eu preciso. É bem semelhante às passagens de dados, de parâmetro, passagem de parâmetro. É bem semelhante aqui que a gente criou, real alíquota e real produto. Então aqui eu vou falar quais as informações que eu preciso. Primeiro, o que eu preciso? Eu preciso do valor da nota, o valor do item, né, para fazer o cálculo do tributo, e o tipo de dado dele, que é um décimo, semelhante ao que a gente fez lá no outro que a gente colocou real. Décimo, e vamos colocar aqui 15,2, que é o padrão que a gente está seguindo aqui, né? São 15 casas à esquerda da vírgula e 2 casas à direita, 2 casas decimais. Vírgula. Vou colocar a minha próxima variável, meu próximo parâmetro que eu preciso, que é a minha alíquota. Mas, na verdade, a alíquota a gente não vai precisar, tá? Porque a alíquota a gente já tem em banco de dados. E o valor do produto é o valor que eu estou passando aqui. O que eu vou precisar, então? Qual que é o tributo, né? Porque eu vou calcular baseado no tributo. Então, a gente está mudando um pouco a lógica aqui. Vou colocar aqui código, tributo, baixar, e vamos colocar o mesmo parâmetro que a gente usou lá no outro. Então, foi 20 caracteres, né? Baixar 20, deixa eu conferir aqui. Baixar 20. Vou colocar aqui um baixar 20, ok? E o tipo de retorno, qual que é o retorno que a gente vai ter? Esse é um decimal também, 15,2. Esse returns é bem semelhante aqui que a gente usou, o return, que ele retornou uma variável. E a variável a gente criou ela aqui com um tipo de dado, né? Então aqui eu já estou falando o tipo de retorno que eu vou ter. Vou apagar esse 1 aqui. Não, vou deixar aqui, depois a gente vai chegar lá. Então, isso aqui são os parâmetros iniciais para a criação da função. O begin e o end é onde eu começo a inicializar o meu bloco de construção do meu código, da minha função. Aqui é a mesma coisa que se eu tivesse colocado o abrir chave e o fechar chave. Aqui na SQL a gente coloca o begin, que chama iniciar, e o end, que é o nosso final, o final, finalizar. Então aqui a gente vai colocar o nosso código. Vamos pensar aqui agora, gente. Deixa eu tentar abrir aqui um pouquinho. Quero um espaço maior para poder digitar. Eu vou tentar dar um zoom aqui para melhorar a visualização para vocês. O que eu preciso? Eu vou receber o valor. Vamos até colocar aqui, está bem semelhante aqui. Ó. Olha, eu recebo o valor. Na verdade, aqui é uma variável, né? A gente criou uma variável aqui dentro. Vou colocar aqui o nome da variável, que vai ser declare. Vamos criar uma variável, tá? Arroba valor tributo. Do tipo, vou copiar esse tipo aqui para a gente aproveitar ele, tá? Estou criando essa variável, declarando a variável. E agora eu vou iniciar. A variável, ela que está em cópia, arroba variável, vai receber
Deixa eu até conferir só uma coisinha aqui, gente. Tá. Deixa eu só fazer uma correção. Eu estou usando esse declara de variável, mas isso aqui é como se eu estivesse criando variável lá no SQL Server, né? Aqui no MySQL a gente não precisa usar o declare não. Até lá no conteúdo da aula, na plataforma, eu simplesmente vou colocar um set, coloco o arroba e o nome da variável que eu preciso. O arroba é para informar, né, que eu preciso, que isso aqui se trata de uma variável. E eu já coloco ela recebendo um determinado valor. Então eu já vou fazer isso aqui tudo numa tacada só. Olha, set arroba a variável, estou criando a variável, e ela já vai receber o valor do produto dividido por 100 vezes a minha alíquota desse tributo. E como que eu vou tratar isso aqui? Isso aqui eu posso tratar de duas formas. Olha, eu vou criar um subselect que vai dar um select lá na nossa, uma subquery, né, um subselect, que vai dar um select na nossa tabela. Olha. Vou até testar ele aqui, olha. Select tributos. Vai ser basicamente isso aqui, ó, que tem esse retorno, o query. Vamos fazer um teste com o primeiro tributo. Code tributo igual a CPP, por exemplo. Vamos executar ele aqui, olha. Então ele trouxe 1 e ele trouxe a coluna alíquota. Ok? Vou copiar isso aqui, que a gente viu que está funcionando. Vou colocar ele aqui dentro do meu subselect. Vou apagar esse ponto vírgula. Só que aqui eu não quero que seja o CPP. Eu quero que a pessoa me passe o tributo, ele vai ser salvo dentro dessa variável. Então aqui eu vou colocar a informação que eu quero. Gente, deixa eu só ajustar aqui. Eu tenho que colocar um arroba aqui, eu não coloquei. Deixa eu só ver uma situaçãozinha aqui rapidinho. Vou até conferir, eu estou misturando um pouco a linguagem ali, que eu estou usando a linguagem do SQL Server, que seria a passagem de parâmetros. Esse bem que está ok, olha. Aqui é sem o arroba. Só que eu vou fazer o seguinte, eu tô com receio de colocar código tributo aqui, porque essa coluna ela também tem o código tributo, né? Então vai dar uma duplicidade aí do nome. Aí eu vou colocar esse var como um prefixo de variável. E aqui eu vou colocar var também. Vou ajustar aqui para var. E aqui vai ser a minha passagem. E aqui o subselect a gente sabe que não pode passar mais de uma coluna. Ele tem que retornar só uma coluna. E a coluna que eu quero é a alíquota. Então vamos montar isso aqui inventado. O que vai acontecer? Primeiro, eu vou pegar o VAR, o valor, se ele passar R$200, vou pegar R$200, dividir por 100, que é o cálculo que a gente fez na última aula e deu certinho. E ele vai fazer a divisão por 100 e o resultado aqui eu vou multiplicar pela alíquota baseada no tributo que ele vai me passar aqui em cima, no tributo acima. E depois eu vou dar um retorno. E qual retorno que eu vou dar? Eu vou dar o retorno dessa variável aqui, ó, que eu criei aqui dentro. Tá? Vamos fazer um teste aqui, porque eu vi que a gente pode fazer uma outra forma. Vamos ver se o MySQL vai interpretar dessa forma aqui. Ó.
Então aqui a gente cria... Ah tá, deixa eu voltar aqui. Ó. Depois que a gente fez a estrutura, né, da nossa função, a gente clica aqui em aplicar e depois aqui em aplicar novamente. Aqui ele está confirmando, né? Se a gente vai executar. Vamos aplicar novamente. Ele executou e executou com sucesso. Vou dar um finish para finalizar o processo aqui. Agora eu vou vir aqui nas functions, vou abrir ela. Ele criou a nossa função, fn cálculo líquido. Eu vou chamar ela aqui agora, a nossa query. Só relembrando, tá, que a gente tem essa tela aqui que é para a criação da função e essa tela aqui que é o nosso select, update, né, os comandos que a gente dá. Agora vamos fazer o seguinte, ó, select. Eu posso já chamar a função, que é o fn cálculo valor tributo. Aí eu vou abrir e fechar parênteses e aqui eu já passo os valores, tá? Então, no nosso teste, eu não lembro o valor que a gente passou, mas vamos simular que a gente está passando R$200. Aí eu coloco o valor 200, vírgula, e falo qual que é o tributo que eu quero calcular. Eu quero calcular o COFINS. Ponto e vírgula. Vamos fazer um teste aqui agora. Ó. Vou executar aqui. Então ele retornou para mim, ó, deu R$3,20. Vamos ver se é isso mesmo. Vou abrir aqui a calculadora. Só que eu dei R$200. 1% dos R$200 são R$2. Se eu pego R$2 e multiplico pela minha alíquota do COFINS, que é 1,6, deu 3,2. Então o cálculo bateu 3,20. Ele colocou o zero à esquerda, porque o retorno lá da minha função é um décimo dela. O que ele fez, né? Como eu passei um valor décimo. Cadê, gente? Não, tá aqui, ó. Ele mudou a ordem. Deixa eu voltar aqui para baixo. Então, como eu passei aqui o retorno décimo de 15,2, ele já preparou lá e retornou para a gente as duas casas decimais. Agora vamos fazer um outro teste também. Vamos chamar aqui, eu quero saber o imposto de renda. Como que seria aqui o imposto de renda? Vou executar. Ele trouxe 1,8. Só para a gente evidenciar aqui, olha, 200 dividido por 100 vezes 0,54, 1,8. Então já está batendo aqui os valores. Deixa eu só repassar aqui novamente na nossa função. Deixa eu colocar aqui separado. Acabou tudo numa linha só para a gente interpretar. Então vamos lá, olha. Create function. Isso aqui ele completou na hora que a gente mandou aplicar esse define. Ele está colocando aqui qual que é o usuário que eu estou logado e qual que é o servidor. A gente não precisa passar isso não, tá? Mas ele já completou para a gente. Então, create function, o nome da nossa função. Quais são os meus parâmetros que eu vou passar para ela? Que é o var valor, a minha variável, que é o tipo de dado dela. E o var code tributo, é o nome de uma variável. E qual que é o tipo de dado dela. Fechei parênteses. Bem semelhante ao Portugal. Só muda a síntese. A diferença da maioria das linguagens, né, a diferença entre as linguagens, é a síntese mesmo. Aqui eu já estou falando o retorno de dados. A diferença aqui, olha, que aqui o retorno eu falo bem no final, mas aqui eu já tenho que falar, eu só estou especificando qual que é o tipo de retorno que a minha função vai dar. Se vai ser um varchar, se vai ser um texto, se vai ser um número inteiro, né? E aqui eu estou falando, ó, meu retorno é um número decimal. Essa é a diferença daqui, ó. A gente não tem que especificar o tipo de retorno. Mas se a gente parar para pensar aqui na função, quando eu coloco real, eu estou especificando o tipo de retorno aqui, né? Tem esse lado também, mas eu não falo. Eu não tive que escrever o returns, por exemplo. Eu só especifiquei aqui. Então, uma particularidade. O begin e o end é o abre e fecha chaves. Aqui eu estou set, já estou criando uma variável aqui dentro que já vai receber. Então é a mesma coisa se eu tivesse feito isso aqui, ó. Real tributo. Eu poderia ter feito aqui nessa linguagem, isso aqui, para a gente resumir o nosso código. Olha. Real tributo já recebe esse valor e já retorna ele.
É basicamente isso que eu fiz aqui, que a gente pode fazer dessa forma também, resumida, ou criar a variável e depois atribuir o valor à variável. Aqui eu já fiz direto. Então, criei a variável e eu já estou recebendo aqui, ó, essa variável aqui, eu já estou recebendo o valor e o mesmo cálculo. O valor dividido por 100 vezes. E aqui a gente usou o recurso de um subselect para ele montar a alíquota. E a gente usou o from, o array, a gente usou o array aqui, o código do tributo, que é o tributo que ele passou aqui na variável para a gente. E aqui depois o retorno, qual que é a variável, né, que eu estou retornando. Olha. É bem semelhante aqui. Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso aqui? Quer fazer uma simulação, uma observação? Pode falar aqui agora. Acho que não, né? Eu vou pegar esse código aqui, vou salvar ele, lá naquela pasta nossa do curso, né? Mais que é os arquivos, vou colocar aqui, ó, aula 2021-01-27, funções. Vou fechar isso aqui, então isso aqui já está salvo, vocês podem baixar agora já também, para testar. Tá. É porque eu mudei aqui, quando eu dei Enter para formatar, ele está entendendo que eu mudei a função e ele está perguntando se eu quero aplicar ela no banco de dados. Vou colocar não quero mudar não. E essa query aqui, ó, vou salvar ela também. A aula de hoje, funções, aqui, ó, preparação. São os arquivos de preparação, a tabela que a gente criou. Tá. Alguém está com alguma dúvida? Quer comentar algo, gente? Eu imaginei que a aula hoje poderia ser algo assim, bem extenso, né? A questão das funções. Porque senão a gente vai aproveitar outros comandos, outros processos. Acho que não. Vamos pegar aqui então no nosso cronograma. A gente estudou aqui os comandos de agregações, ordenação, funções de data, né, na última aula. E a gente já falou também sobre subconsultas e a subquery, inclusive a gente usou ela hoje. As variáveis a gente não tinha falado delas antes, mas a gente acabou usando a variável na criação da função, né, que é o set, o nome da variável, e o recebe ela já atribuindo um valor para ela. Deixa eu ver se eu falei algo diferente daqui. Não, tá aqui. Ah, tá. Aqui no conteúdo eu até falei, olha, dependendo do Oracle ou do Microsoft SQL Server, a gente precisa usar o declare para declarar a variável e depois setar o valor da variável. Ou eu poderia setar aqui também. No MySQL eu não preciso declarar o tipo de dado, né? Eu já dou um set, o nome da variável, recebendo a informação que foi o que nós fizemos dentro da nossa função. Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui operações em conjuntos. Tá. O que é operações em conjunto, gente? Operações em conjunto, vamos falar dela também. Vou fechar isso aqui. Salvar. Ah, não, você não precisa salvar não. Vou criar uma nova query. O que seriam as operações em conjunto? Eu posso unir dois comandos.
Digamos o seguinte, eu tenho duas tabelas, né? Select, asterisco from. Deixa eu ver se é nessa base aqui. Eu tenho a tabela de cidades, ponto vírgula, e eu tenho também a minha tabela de estados. Asterisco from, estados, ponto vírgula. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Vou executar a primeira cidade. Você vê que eu tenho a coluna ID, a coluna nome e o ID do estado. Eu tenho aqui a de estados. Eu tenho aqui somente Minas Gerais, incluso. Eu poderia, em um mesmo comando, retornar os dois dados juntos, caso tenha essa necessidade. Né? Aqui eu não vejo uma situação onde alguém peça para retornar, me dá um relatório que traga o nome das cidades e o nome dos estados na mesma coluna. Bem, digamos que alguém peça, né? Então eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Aqui a gente vê, na nossa coluna, na nossa tabela de estados, a gente tem a coluna ID e a coluna nome. E aqui na nossa coluna de cidades, a gente tem já na nossa tabela de cidades, a gente tem 3 colunas, que é o ID, o nome e o ID do estado. No caso, nesse exemplo, a gente precisa só do nome. Então eu posso dar um select nome, na tabela de cidades, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar, para retornar para mim só o nome. E aqui eu posso dar select nome, from estados, para retornar somente os estados que eu tenho cadastrado. Eu vou até inserir mais alguns estados, gente, só para colocar mais dados. Insert into estados, que é o nome, somente a coluna nome, porque a coluna ID é uma coluna auto-incremento, né? Então eu não preciso passar código para ela. Values, então vamos pôr alguns estados aqui agora, olha. Gente, eu acho que a gente consegue isso na internet, viu? Lista de estados do Brasil. Deixa eu ver se a gente tem isso aqui na ordem. Ó, que bacana, já tem aqui, olha. Vou copiar isso tudo aqui. Vou jogar aqui por Excel. Aí deixa eu mostrar para vocês uma brincadeirinha que eu gosto de fazer, olha. Igual a concatenar. É uma função do Excel. O que eu preciso aqui para me montar o meu insert? Eu preciso disso aqui, olha. Aqui é o nome. Então, olha, eu preciso disso aqui, mais aquela coluna que está preenchida, e no final disso aqui. Então, eu vou pegar isso aqui, olha. Isso aqui eu vou copiar. Vou colocar ele entre aspas, duplas aqui do Excel. Colei. Vou dar um ponto e vírgula. Isso aqui é a função concatenada do Excel, tá? Vou clicar aqui na célula A, na célula G6, ele já preencheu para mim, ponto e vírgula, e vou colocar agora o restante da minha query. Cadê ela, gente? Agora eu vou voltar aqui no Excel, vou colocar entre aspas duplas, tá? Vou colar e fecho a minha função. Aí ele colocou Acre, tudo bonitinho, ó, igual de acordo com o que eu preciso, olha. Agora eu vou arrastar aqui para baixo. Então aqui, isso daqui seria legal. Vou copiar tudo isso aqui. Vou abrir aqui agora. Vou colar aqui, ó. Esse último eu posso tirar o ponto e vírgula, né? Então eu já tenho todos aqui. Eu vou tirar o Minas Gerais, porque o Minas Gerais eu já tenho cadastrado, eu não preciso cadastrar ele de novo. Agora eu vou executar esse bloco de comando. Ó, 26 linhas afetadas. Agora eu vou dar um select no estados. Eu já tenho todos os estados. Então que ótimo, né? Vou até voltar aqui, olha. Vou voltar a Minas Gerais. Eu vou até deixar essa query salva. Talvez vocês podem precisar dela aí. Olha. Vou salvar ele aqui como carga de estados. Não é que vocês precisam, você já pode aproveitar isso aqui, ó. Vou apagar aqui agora para evitar que eu insira novamente, então eu tenho todos os estados.
Então eu tenho as duas queries. Ó. Se eu executar as duas ao mesmo tempo, ele retornou aqui para mim as cidades e retornou aqui para mim os estados. Eu quero unir elas numa mesma coluna, né, que eu quero exportar isso aqui para o Excel para passar para o dono da empresa. Digamos que isso aqui fosse até nome de funcionário. Né? Então aqui eu tenho um comando que ele vai unir o resultado desse select com o resultado desse select, que é o union. Vamos conferir aqui. Ó. Quando eu rodo cidades, ele tem 9 cidades cadastradas. Então deixa eu até colocar aqui em comentário. 9 registros. Quando eu rodo aqui os estados, eu tenho 27. Não, eu olhei aqui embaixo, está errado. São 12 cidades, aqui que eu olho. São 12 cidades e 27 estados. 27 registros. Agora, quando eu rodo esses dois comandos, agora eu consigo. Quando eu coloquei o union e tirei o ponto e vírgula daqui, ó. Rosa, seja bem-vindo, tá? Nada. Então vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro select, eu tenho o segundo select. Como eu tirei o ponto e vírgula e estou usando o union, que é unir, eu consigo rodar esses dois comandos ao mesmo tempo agora, olha. Vou executar, vou rodar os dois. Isso aqui é um comentário, tá? Isso aqui não vai ser processado, não. Então eu vou rodar aqui os dois comandos agora, vou executar. Aí repara aqui embaixo, ele retornou 39 linhas. Ou seja, 12 com 27, 39. Então ele retornou tudo, olha. Aí ele trouxe primeiro a primeira massa de dados, né, que são das cidades. Até aqui, ó, Governador Valadares, provavelmente a última cidade que está cadastrada. E depois ele começou a trazer os estados, Minas Gerais, Acre, Amazonas. Então colocou um embaixo do outro. Eu poderia usar um order by, né? Ordena para mim pelo nome. Order by nome. O que acontece? Diferente do inner join, eu precisaria colocar estados.nome, cidades.nome. Aqui o que ele faz? O primeiro nome que eu dei para essa coluna, ele vai atribuir o nome da coluna para baixo. Se eu viesse aqui e falasse, ó, as nome cidade, na hora que eu rodo esse comando, ele vai dar aqui, ó, nome cidade, que vai ser o nome da coluna, mesmo que ela aqui tenha status. Então, pra gente é melhor deixar só como nome. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, order by nome, que é o nome da coluna desse. Isso aqui é como se fosse uma tabela só agora, né, que eu estou unindo. Então eu estou dando order by nome agora. E vai ordenar, ó, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Belo Horizonte. Opa, já misturou, ó, o estado com a cidade. E a gente pode melhorar isso aqui, ó. Eu posso criar uma tabela, uma coluna, na verdade. Pode ser uma coluna calculada ou uma coluna de valor fixo, né? Então aqui eu vou colocar um valor fixo, ó. Vou colocar aqui, ó, cidade, as, tipo. Então qual que é o tipo desse registro? Todos os registros que vierem através desse primeiro select, ele vai ter o tipo cidade. Vou copiar isso aqui para baixo, para aproveitar. E todos que vierem desse select daqui de baixo, ele vai vir com o tipo estados. E vai ordenar de qualquer forma pelo nome. Vamos executar aqui agora. Olha que bacana que vai ficar. Eu tenho Acre, Alagoas, que é do tipo estados. Depois eu tenho aqui o Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, que é do tipo cidade. Ceará, que é estado, Contagem, que é cidade. Então ele foi mesclando, ó, um atrás do outro. A gente pode até ajustar isso aqui, porque eu acho que tipo está meio feito. Vamos pôr aqui categoria. E da mesma forma que eu criei essa coluna, eu posso usar ela no meu order by, olha. Eu vou copiar aqui categoria e vou mandar agora ordenar por categoria. Vamos executar. Então ele trouxe as cidades primeiro, depois ele trouxe o estado. Por quê? Só um minutinho, gente. Josilene, boa noite, seja bem-vindo, tá? Vamos voltar aqui.
Então eu fiz a ordenação pela categoria. Como eu não especifiquei o tipo de ordenação que eu quero, ele pegou o padrão, que é ordenar em ordem crescente, que é o ASCII, ascendente. Eu poderia colocar o DESC, que é a ordem decrescente. Ele vai pegar a categoria E primeiro, depois a C. Né? Então ele pegou a ordem alfabética aqui, fazendo essa ordenação. Então isso aqui, essa questão aqui da gente falando operações de conjunto, né? Aí eu posso, isso aqui, ó, é como se fosse uma tabela só agora, porque eu usei o único. Agora imagina o seguinte, eu tenho uma cidade em Minas Gerais que chama Tocantins, que chama Amazonas. Vamos lá, Amazonas. Vamos fingir que isso existe. Vou dar aqui, ó, insert into cidades, que vai ser, vou preencher a coluna nome, não, preenche não, cidades. Então vou preencher aqui ó, a coluna nome, vírgula, e o estados, underline ID. Vários. Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui para não ficar dando esse erro. Então vou colocar aqui, a cidade já vai se chamar Amazonas, vírgula, e qual que é o ID? Vou colocar o ID 2, só para a gente lembrar, deixa eu dar um select aqui em cima. Select asterisco from cidades, ponto vírgula, estados. Qual que é o meu estado de ID 2? O Minas Gerais é o ID 2, então eu já vou amarrar. Vou colocar uma cidade que seja de Minas Gerais, né? Vamos executar isso aqui agora, ó. Executou um registro afetado, inserido. Então se eu venho aqui e olho cidades, eu tenho aqui, olha, meu ID 22, eu acabei de criar uma cidade chamada Amazonas com o estado de Minas Gerais. E agora, o que vai acontecer com essa minha massa de dados? Eu vou mandar ordenar aqui pelo nome, para ficar um embaixo do outro, ó. Vou executar. Ele trouxe aqui para mim, vou colocar em ordem ascendente. Ele trouxe aqui o Amazonas 2 vezes, mas uma sendo cidade e outra sendo estado. Beleza? Cada um tem o seu tipo. Então ele trouxe elas 2 vezes. Se eu não tivesse essa coluna de categoria, vou fazer um teste aqui, olha. Eu vou tirar a categoria e vou deixar só nome. Isso aqui é para a gente forçar algumas situações que pode acontecer. Agora eu vou executar aqui. Repara, Amazonas ele trouxe uma única vez. Né? Ele não repetiu o Amazonas. E a gente sabe que tem 2 Amazonas. Tem um Amazonas nessa primeira tabela e tem um Amazonas nesta... Eu pensei que eu não apaguei, não? Eu tenho o Amazonas na primeira tabela e o Amazonas na segunda tabela. Mas por que ele trouxe só um? Né? Porque quando eu faço o une, eu estou unindo os dados, ele está fazendo também o agrupamento. Você tem um dado que é semelhante nos 2 selects, né? Ele vai unir ele, não vai repetir. Aí isso aqui talvez pode dar um problema em alguma situação. Talvez não, talvez sim. Caso vocês precisem que esse dado venha, mesmo que ele seja idêntico nas 2 tabelas, mas você quer que ele apareça 2 vezes, a gente pode especificar aqui, ó, union all. Eu vou unir tudo. Né? Quando eu coloco all, é tudo, traz tudo para mim. Não precisa agrupar, não precisa tratar, não. Traz tudo para mim. Vamos executar ele aqui agora, ó, simplesmente com all. Olha só, agora o Amazonas ele veio 2 vezes. Então a mesma informação do primeiro select e do segundo select, ele já veio tratado aqui. É importante a gente conhecer essas diferenças. Eu vou colocar as 2 aqui, olha. Um sem e outro com. Eu vou rodar os 2. É importante a gente saber essas diferenças, porque quando você estiver desenvolvendo um relatório para o seu sistema, alguma situação, você tem que saber, opa, por que ele trouxe só um, por que ele trouxe 2, como que eu faço para ajustar isso. Olha, o primeiro select está com um Amazonas só, o segundo está com 2. A gente pode ver que está diferente. E aqui embaixo, o primeiro trouxe 39 linhas, o segundo já trouxe 40 linhas. Tá?
Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Estou colocando essas observações aqui porque eu vou deixar o código ali disponível para vocês baixarem, até para vocês lembrarem, né, do porquê que tem esse insert aqui, por que o Leandro criou uma cidade com o nome Amazônia. Tá? Vou salvar ela aqui. Vou colocar aqui aula. Tá? Vou colocar só um. A gente está falando aqui de um. Vou fechar esse aqui também. Gente, ninguém com dúvida? Vamos passar para o próximo aqui então. Josilene, né, que entrou por último aí, a Rosanali, a gente está passando algumas matérias aqui. Vocês estão, né, com alguma dúvida, querem que eu explique alguma coisa, algum conceito na parte de banco de dados da nossa aula de hoje? Professor, eu vou compreendendo. Basta só colocar em prática. Então tá bom. Vocês entraram um pouquinho, a aula já tinha começado, um pouquinho mais tarde? Mais tarde não, vocês entraram no horário, porque a gente começou um pouco mais cedo hoje. A aula está sendo gravada, tá? Depois vocês podem ver a primeira parte. É coisa de 20 minutos do vídeo que a gente fala sobre as funções, sobre a criação das funções. Vamos passar para frente aqui então, gente. Vamos ir para a próxima etapa. A gente tem aqui o capítulo 9. Do jeito que está, a gente vai terminar o curso hoje. A gente tem as views. O que seriam as views, né? View, traduzindo aqui, a gente fala de visualizações. A gente tem até esse nome aqui desse tipo de objeto. Aqui, olha, são as views, né? Que a view é uma visualização, é uma tabela, eu costumo dizer que é semelhante a uma tabela meio que virtual. É uma tabela que existe e não existe, né? Digamos o seguinte, tá? Você tem uma tabela muito grande, com muitas informações, que tem até, inclusive, uma regra de negócio. Vamos montar um select aqui que retrata isso. Select, asterisco, from clientes. Então eu tenho aqui a minha tabela de clientes. Aqui ele vai retornar todo mundo, ok? Aí eu tenho aqui somente o nome, nome cliente. Deixa eu dar um zoom aqui, né, para melhorar. Nome cliente. Clientes.rua, vírgula, clientes.número, vírgula, clientes.complemento, vírgula, clientes.bairro, vírgula, clientes.cep. Vou colocar tudo relacionado ao endereço do cliente, tá bom? Clientes. Aí eu quero o nome da cidade. Ó, aqui eu não tenho o nome da cidade, eu tenho só o ID da cidade. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, cidade, vírgula. Vou colocar, quando eu coloco esse aspas e fecho, o SQL, né, o MySQL, ele vai criar uma coluna com esse nome pra gente. A gente pode dizer que essa tabela aqui, né, uma matriz. E já vai reservar esse espaço para a gente. Ó. Então, eu vou executar aqui agora, só para vocês verem. Ó. Então, tem aqui o nome do cliente, a rua, o número, complemento, bairro, CEP, a cidade e o estado. É só que a cidade e o estado vieram vazias. E você precisa fornecer no seu sistema, digamos que você trata uma parte, né, você tem um sistema com vários profissionais trabalhando nele, você trata a parte de dados de cliente. Tem um outro funcionário, um outro desenvolvedor,
que vai tratar a parte de venda, a parte de BI. Só que até você explicar para ele, né, olha, quando o banco de dados aqui do sistema, ele está desenvolvido que ele tem a tabela cidades, ele tem uma tabela de estados, aí para você relacionar um com o outro, você tem que fazer um join com tais colunas, né? Você pode virar para ele e falar, olha, eu vou desenvolver uma view, simplesmente você vai chamar ela e vai trazer o que você quer. Aí você pega para ele o que ele quer, ele quer saber disso. Como você que desenvolveu o banco de dados, e você conhece esse banco de dados do começo ao fim, conhece todas as tabelas, você pode desenvolver essa visualização, essa view, e passar para ele, falar, ó, chama essa tabela aqui, ó, essa é uma tabela virtual, ela na verdade ela não vai existir aqui, chama ela que vai trazer o que você precisa. Por trás eu vou criar esse código, vou criar essas regras. O José, ele está perguntando aqui como é que faz para baixar os códigos. A gente colocou essa pastinha na nuvem. Cadê ela? Prodabel, curso de MySQL, aulas de MySQL. Essa pastinha aqui, olha, eu deixei ela na nuvem para vocês. Quando eu posto o vídeo para vocês reverem a aula, esse link está lá embaixo, tá? Para vocês verem. Eu já vou mandar aqui para você. Aí você pode copiar, tá bom? Não. Olha, é esse código aí, tá bom, Zé? Se você clicar aí, você já abre uma página já baixando todos esses códigos que a gente está criando. Ok, professor, obrigado. De nada. Então vamos lá. Voltando, né? A gente está aqui montando a nossa query que retorna os endereços do cliente. Vamos terminar de montar ela aqui. Ó. Vou colocar aqui ó, inner join, cidades, que é a minha tabela de cidades, onde na minha tabela de clientes, ponto, cidades, underline ID, tem que ser igual a tabela cidades, ponto, coluna ID. E agora eu posso trazer o nome da cidade aqui pra gente. Ó. Quem tiver dúvida disso aqui, na aula de join, de joins, né, a gente montou essa query. Vamos executar ela aqui agora? Então repare aqui agora que já está retornando para mim. Ó, esse aqui é de Belo Horizonte, esse aqui é de Nova Lima, Belo Horizonte, Ibirité, Contagem, já está retornando. Agora eu quero trazer também o estado. Eu tenho dois passos. Eu sei que a cidade... Eu sei que na cidade eu tenho a coluna do ID, porque a cidade é de um estado. Só que a minha tabela de clientes, eu também carrego cadê clientes? Clientes aqui eu também carrego o ID do estado, né? Então você pode fazer o vínculo com as cidades ou com a clientes. Eu vou usar de clientes mesmo para me aproveitar o código. Eu digitei errado aqui, ó, estados. Só que na clientes eu vou ter aqui, ó, estados ID. Estados ID, que tem que ser igual à coluna estados.id. Agora eu vou pegar estados e vou colocar aqui o nome, estados.nome. Então, já montei aqui pra gente, olha, a query bonitinho, tudo aqui de Minas Gerais. Tá bom? A Glaucia, a gente colocou a Glaucia aqui. Tá? Foi na última aula. Vamos lá. Então tá todo mundo aqui preenchido, está cadastrado. Agora, o que a gente vai fazer? Eu poderia simplesmente passar todo esse código aqui, olha, lá para o desenvolvedor, para o outro desenvolvedor, e falar, você retornar os endereços do cliente, roda esse comando todo aqui, ó, que vai ter. Mas eu posso criar essa visualização que vai ser muito mais fácil, olha. Eu vou fazer aqui, ó, create view, eu estou criando uma view. Qual o nome dessa view? Clientes, endereço. Vou colocar esse underline para ficar separando, mas esse nome fica muito grande. É só para facilitar aqui para a gente. As, eu vou falar, aqui agora, estou criando uma view com esse nome, com o as, com essa query aqui embaixo, ó, com o resultado disso aqui.
Não quer dizer que eu vou pegar esses dados e vou criar uma tabela e vou popular essa view, não. Quer dizer que toda vez que eu chamar esse comando, ele vai rodar por trás essa query aqui direto, mas a pessoa nem precisa saber que ela existe. Olha. Vou executar ela aqui agora. Olha, o create view foi executado com sucesso, nenhuma linha foi afetada, ou seja, ele não criou tabela, ele não pegou os dados, não tratou, não fez nada. Ele só criou esse objeto. Vamos abrir aqui agora, em Views, deixa eu atualizar. Views, aparece aqui pra gente, ó, clientes estados. E quando eu clico nela, ele mostra aqui, ó, View, cliente estado não, cliente endereço, colunas, ele fala pra gente quais colunas que tem, olha. Agora se eu venho aqui, então simplesmente, eu vou criar até vou abrir uma outra janelinha aqui, ó. Se eu der um select asterisco from nessa view, eu já tenho toda aquela informação, todinha, olha. E eu ainda vou fazer uma simulação aqui, ó, só para vocês verem que ele não está trazendo os dados, ele está executando a query que retorna os dados, é diferente, tá? Se eu mudar alguma coisa aqui na tabela clientes, olha, eu vou dar um update na tabela clientes, setando, deixa eu dar o select aqui de novo, só para me ver os campos, setando rua, vou colocar aqui, ó, rua recebe, rua Copacabana, vírgula, número igual a 1, 2, 3, vírgula. Já estou alterando um monte de campo de uma vez. Bairro igual a bairro de Copacabana. Eu acho que Copacabana é bairro, não tenho certeza. Vírgula. O CEP. Recebe. Qual é o CEP de lá? Não sei. 21 456 789. Vírgula. Cidade. Underline ID, vai receber. Deixa eu só conferir aqui as minhas cidades, vou até abrir uma outra query. Select, asterisco from, cidades. Deixa eu conferir aqui, ó. Vou criar uma cidade, insert, intro, cidades, nome, estados, underline ID, values. Bom, vocês vão até decorar os insert, tanto que a gente está fazendo aqui, ó. O nome vai ser, aspas simples, Rio de Janeiro, vírgula, o estado, agora deixa eu lembrar qual que é o estado lá que eu não lembro. Estados. Rio de Janeiro 19. Então o estado vai ser o ID 19. Vamos executar isso aqui agora. Executou. Já criei aqui uma cidade do Rio de Janeiro. Agora eu vou voltar aqui na minha query. Então a minha cidade vai ser o ID 19. Perdão, a cidade, o ID é 23. O estado que é 19. Então cidade 23, estados 20, vai ser igual a 29. O comando está ficando bem grande, né? Deixa eu indentar ele aqui, para melhorar para a gente ver. Cidades no plural. Então eu vou dar um update no cliente, só que se eu rodar isso aqui, ele vai sair alterando o endereço de todo mundo, tá? Eu não quero que seja de todo mundo, não. O area, eu quero somente do cliente ID igual a... Deixa eu lembrar os IDs dos clientes aqui. Isso é bom, até ser para nós bom. Os outros lá da Glaucio, vou desativar seu microfone. Aí. Tá todo mundo ouvindo a sua história. Aí eu vou pegar o ID igual a 185, gente. Olha só. Vou alterar somente essa linha aqui, ó. Vou mudar o endereço dela. Ó. Então vou dar um update aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Coisa errado, gente.
que ele está falando? Ele está dando um erro de foreign key, falando que está dando um problema com a minha referência com a tabela de estados. Porque eu estou tentando inserir um estado 29, mas esse estado 29 não existe, né? O estado do Rio de Janeiro é o 19, não é 29. Deixa eu ajustar aqui. Então, fiz errado aqui. Vou dar um update aqui agora. Então, alterou. Se eu der um select aqui na tabela agora, na tabela clientes, tá? Já está mostrando aqui, olha. A minha cliente Glaucia, ela mora na rua Copacabana, número 123, bairro Copacabana, na cidade de ID 23 e no estado de ID 19. Então, se eu rodar essa query aqui, ó, que originou, né, minha view clientes endereço, eu vou rodar só ela, olha. Vou executar, vamos ver se ela vai retornar a Glaucia direitinho. Trouxe a Glaucia, Copacabana, bairro Copacabana, Rio de Janeiro, cidade de Janeiro, estado de Janeiro. Trouxe bonitinho. E se eu executar a minha view, então? Vou executar ela aqui agora. Trouxe também, ó, Rua Copacabana. Ou seja, toda vez que eu executar a view, ele vai rodar aquele script, que automaticamente vai trazer os dados atualizados. Sempre vai ser a informação precisa. E o que é interessante, né, para a gente criar esse tipo de visualização? Esse exemplo que eu dei, que às vezes essa regra de negócio, né, como que o meu banco de dados está estruturado, eu não preciso explicar isso para uma outra pessoa, para outro desenvolvedor. Eu só crio a view, passo para ele, e lá no outro sistema, na outra tela do sistema, ele chama a view e tem a informação que ele precisa. E ele pode filtrar também, ó. O L, a gente sabe que na view tem essas colunas aqui, né? Então eu posso colocar aqui, ó, nome cliente. O L, nome cliente, like, vamos chamar Vital. Olha, se eu rodar isso aqui, ele trouxe, ó, só o Vital Brasil. Aí você fala, Leandro, mas ele filtrou a coluna nome cliente. Na tabela cliente, o nome do cliente está na tabela nome. Mas quando a gente criou a view, ela, o nome da tabela, da coluna, a gente deu um as, né, para ela aqui, ó. O nome do cliente é nome, clientes.nome as nome cliente. Então a minha view, ela não conhece a coluna chamada nome, ela conhece a coluna chamada nome cliente. Isso é até bacana porque eu já consigo, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei cidade, coloquei estado, senão você vê, estava tudo com o nome também, olha. Então aqui eu consigo tratar. E a view, ela vai considerar as tabelas, os apelidos das colunas, independente da tabela, né? Vai basear aqui. E outra questão também, ó, vamos voltar aqui na nossa... Verônica, seja bem-vinda, tá? Então vamos lá, uma outra situação. Uma outra situação importante, deixa eu dar um select aqui na tabela clientes. Vou dar um select aqui. E a gente está vendo as colunas que eu tenho: nome do cliente, data de nascimento, bairro, cidades. Eu tenho aqui margem venda. Margem da venda. Quem acompanhou as últimas aulas de banco de dados, a gente criou essa coluna e populou ela, né, preencheu alguns valores, falando o seguinte: olha, esse cliente aqui ele pode comprar até R$2.000. Esse outro cliente pode comprar até R$3.000. Isso aqui é uma regra de negócio que é importante só para o departamento financeiro. Agora, digamos que é uma informação sigilosa e a gente precisa desenvolver um relatório para desenvolver uma forma que um outro desenvolvedor, né, uma outra pessoa que tem acesso ao banco de dados, consiga obter informações da tabela de clientes, mas ele não pode ter acesso a essa informação, margem venda. Então, a gente poderia simplesmente fazer isso, olha, você cria a view e passa a view para ele, quando ele executar a view, olha, a coluna margem venda não aparece, mesmo se ele forçar aqui, ó, margem venda, tentar preencher ela e mandar executar, o MySQL vai dar um erro falando, olha, a coluna margem venda desconhecida, desconhecida a coluna margem venda na lista de colunas, de campos. Por quê? Porque a view, vamos voltar aqui, olha, na view,
ela só tem essas colunas, olha, a view só reconhece essas colunas, não reconhece a margem da venda. Então, a gente entra numa outra situação, segurança, né? A outra pessoa não vai ver a margem da venda. Aí você pode falar, uai, Leandro, mas se ele conhece a tabela cliente, ele pode simplesmente vir aqui e falar isso aqui, ó, select, asterisco from, clientes. Ele dá um select na tabela clientes e tem acesso à margem da venda. E isso é correto, ele pode fazer isso. Mas quando a gente logou aqui no MySQL Workbench, vocês lembram que a gente cria uma conexão e a gente coloca um usuário? Então, por exemplo, digamos que a gente está numa empresa, são várias pessoas trabalhando, conectando no banco de dados. Aí a Jéssica vai trabalhar, ela entra lá com qual usuário? O usuário Jéssica. A Glaucia com o usuário Glaucia, a Raquel com o usuário da Raquel, a Rosa, a Verônica, a Josilene, o José, todo mundo com o seu usuário próprio, né? Só que aí a pessoa que cria o usuário vai virar e falar, ó, a Jéssica, por exemplo, ela não vai ter acesso à tabela clientes. Por quê? Porque a Jéssica ela não precisa saber dessas informações, mas ela vai ter acesso à tabela clientes e endereço. A tabela clientes e endereço não. A view clientes e endereço. A Jéssica vai ter acesso. Automaticamente, o MySQL ele já vai fazer essa segurança, essa filtragem. Ele não vai deixar que a Jéssica execute esse comando select, tá? Não vai deixar, mas vai deixar que ela execute esse outro select aqui. Tá bom? Isso aqui é uma segurança que quem vai fazer isso é o DBA, é o administrador do banco de dados. E eu nem lembro se aqui eu consigo fazer isso, a criação de usuários. Deixa eu ver aqui, database, query, view. Eu queria tentar simular para vocês, mas eu não lembro aqui. Está aqui, ó, server, que é o servidor, a gente tem aqui usuários e privilégios. Eu vou abrir ele aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui ele mostra todos os usuários que estão conectados no MySQL, lá naquela instância, não é um banco de dados, é na instância. Quando a gente instalou o MySQL, a gente instalou o programa, né, a instância. Então isso aqui é quem está usando. Eu, Leandro, eu estou logando aqui com o usuário root. Aí eu poderia vir aqui, ó, adicionar um account, vou adicionar uma nova conta. O nome dela aqui vai ser a Jéssica, né? Estou pegando ela de exemplo. Tipo de autenticação, standard. Aí eu vou colocar limite de host, eu vou colocar percent, que ela não vai ter limite, ela pode logar de vários computadores para cá. Aqui eu vou colocar a senha, né? A Jéssica vai ter a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu confirmo a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está falando que essa senha é muito fácil. Deixa eu dificultar aqui, Jéssica, arroba 2020. Agora ele falou que tá bom, já tá perdido, mas eu nem lembro o que eu digitei aqui. Jéssica, arroba 2020. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui, aí eu vou mandar aplicar. Antes de aplicar, a gente tem aqui o esquema privilégios, tá? Aí no esquema privilégios eu vou falar o tipo de permissões que ela vai ter. Ela só pode dar select, ela não pode dar insert, ela não pode dar update, ela não pode dar delete. Então a Jéssica ela não consegue manipular os dados. Ela só pega os dados e vê o que está preenchido, não vai fazer os outros. E a gente pode vir aqui nos rulers, deixa eu ver, a gente tem vários objetos aqui, ó. A gente pode falar aqui, ó, se ele vai dar create de view, se ele vai criar visualizações, não vai criar. Aí tem uma das permissões, agora eu nem vou saber lembrar onde que ele está, que seria a permissão de tabela. Eu tiro a permissão, ela não vai ter acesso à tabela cliente, mas vai ter acesso à view. Aí vai ser um pouquinho mais a fundo, esse curso não vai abordar isso não, mas eu queria mostrar que você pode criar os usuários aqui, ó. Aí ele foi criou o usuário Jéssica aqui na frente. Ele ficou aqui em cima, aqui que ele ordenou já. Isso aqui é só uma passagem rápida. Eu não vou nem testar aqui agora, deslogar e dar o select, mas a teoria é essa, tá bom? Alguém está com alguma dúvida sobre a view? Deixa eu fazer um outro teste, tá? A gente vai fazer aqui um alter view. Aqui, ó.
Eu vou salvar isso aqui da aula de hoje. Vou colocar aqui como view. Criar view. Criação. Vou fechar. Vou copiar aqui a view. Não, nem vou copiar, gente. Vou fechar. Ó. Vou fechar aqui. Vou deixar isso aqui aberto. Deixa eu fazer o seguinte aqui, senão vai dar problema. Aqui. Open Script. Porque antes de dar esse update aqui, tem que dar esse insert. Porque senão o update aqui vai falhar. Então eu vou deixar ele aqui também embaixo. Agora, eu quero editar a view, né? Eu quero incluir, alguém virou para você e falou, Leandro, inclui lá a data de nascimento do cliente, porque eu preciso, né, dessa informação também. Ó. Se eu executo a view aqui, ó, eu não tenho... Deixa eu tirar a margem dele aqui. Se eu executo a view, eu não tenho a data de nascimento. Tá, então posso incluir, olha, você vai vir aqui nas views, tá aqui a view, ele mostra aqui as colunas, né, quando a gente abre, você pode clicar com o botão direito e fazer isso aqui, Alter View, tá bom? Ou você pode simplesmente começar a digitar o código, Alter View, nome da view e colocar aquele select todo. Mas assim, você esqueceu o select, você quer só incluir uma coluna, você não quer digitar tudo do zero. Então você clica aqui com o botão direito, olha, Alter View, ele abre aqui para você, ó, todas as colunas que a view já tem. Aí você só vem aqui embaixo, aqui, olha, e coloca aqui, ó. Aqui ele abriu naquela outra janela, né? Então eu vou até copiar essa de cima aqui, vou colocar aqui, depois o estado aqui, uma vírgula, porque ele sempre faz aqui, ó, o nome do banco, a tabela e a coluna. Eu vou mudar aqui, ó, para clientes. E a coluna deixa eu lembrar aqui o nome da coluna. DT-NASC. DT-NASC. As data, nascimento. Você manda aplicar novamente, ó. Foi executado com sucesso. Finish. Agora a gente fecha aqui, ó, fechamos. Agora você pode dar o select na view novamente. E tá aqui a data de nascimento. Bonitinho, do jeito que o cliente gosta. Ok? Dúvidas sobre view? Senão a gente vai matar esse assunto, hein? A Glaucia está falando aqui que já começou uma palestra, eu tinha indicado para alguns alunos. Deixa eu abrir aqui, ó. Lá no grupo. Uma palestra sobre... Não, espera, não é isso aqui não. Palestra sobre estatísticas. Deixa eu só abrir aqui. Vai abrir aqui o liquidinho. Eu mandei foi o link do liquidinho. Por isso que eu estou clicando aqui, ele já está abrindo aqui. Da Fernanda Maciel, PhD. Clica aqui, é lá do YouTube, ó. Então você pode clicar aqui, já vê a estatística aqui. Quem indicou essa palestra aqui foi o webinar, na verdade, foi esse rapaz aqui, o Hendrik Sandokan. É um rapaz que estudou comigo aqui na cidade de Betim, quando eu estava fazendo ciência da computação. Não sei onde ele está morando mais, mas a gente tem um contato aí ainda. A palestra não começou ainda, hein? Está um pouquinho atrasada. Ah não, gente, espera aí. Espera aí, gente. Aqui ele está falando que era dia 27 de janeiro. Mas aqui está agendado para o dia 28. Eu acho que ele errou, ou ele errou a data ou o agendamento aqui. Não, o agendamento está aqui, ó. Dia 28 de janeiro.
Ele que errou a data, tá, gente? Me desculpa. Não é hoje, vai ser amanhã. Então a gente pode. A gente vai ter mais um tempinho aqui com as aulas. Depois eu vou mandar mensagem para ele. Deixa eu até mandar aqui agora, gente. Eu gosto de. Vai ter mais gente tentando acessar lá. Vou mandar mensagem aqui que todo mundo. Depois ele corrige a publicação dele. Vamos voltar aqui então. Bom que amanhã, né, Glaucia? A gente começou até a aula mais cedo para participar, mas tá bom. Alguém está com alguma dúvida, pessoal? Quer comentar algo? Quer fazer um teste, fazer uma simulação? Pode falar, abre o microfone aí que a gente testa aqui agora. Alguém está com alguma dificuldade? Pode falar, vamos aproveitar esse momento. Vou até fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Aqui na gravação, que a gente já passou todo o conteúdo que precisava passar por hoje. E a gente passa o restante do tempo aqui conversando aqui, tirando as dúvidas. Deixa eu encerrar aqui agora.